Olá, seja bem-vindo a mais um Contracapa, a união de literatura e administração nas redes do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar com o tecnólogo André Batista Barcauí, que vai falar sobre o seu livro Gerente Também é Gente. Tudo bem, André? Seja mais uma vez bem-vindo ao Contracapa. Prazer estar aqui de novo, Érica, aceitar teu convite. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Então, vamos saber por que gerente também é gente e como que você trabalhou essa questão tão técnica em forma de romance. Eu estou super curiosa, desde que eu li o release do seu livro, eu estou super curiosa e, junto com os espectadores, quero saber como é que surgiu isso, André. Olha, essa ideia, para ser honesta, não é nem uma ideia original, mas é uma ideia que veio de um outro livro, na verdade. Na área de administração, na área de engenharia de produção, é muito se recomenda a leitura de um livro famosíssimo chamado A Meta, do Eliyahu Goldratt. Enfim, ele já até veio a falecer, mas é um grande autor da área de gestão, enfim, inventor da teoria das restrições, entre outras. E esse livro, A Meta, é um livro que eu li há muitos anos atrás, mas muitos mesmo, até em outro século, literalmente. Pois é. E quando eu li esse livro, a ideia do Goldratt foi fazer um romance para explicar a teoria das restrições, né? A TOC, Theory of Constraints. E eu achei muito bacana, porque eu acabei dando aula através do livro, acabei comprando o vídeo do livro, que hoje está na internet disponível, e dei muita aula, tanto na graduação quanto na pós-graduação, usando o livro de referência, porque a ideia eu achei fantástica, né? Quer dizer, você contar uma teoria, qualquer que seja, através de um romance, através de personagens, né? Que tem família, que tem suas dificuldades pessoais, enfim. E a partir disso, como eu já, digamos, militava na área de gerenciamento de projetos há algum tempo, eu falei, poxa, eu acho que vou fazer um livro também em romance, porque aí eu vou ter a oportunidade de contar uma teoria, passar para os alunos uma coisa que, em tese, é uma coisa mais técnica, né? Mais árida, vamos dizer, de uma maneira mais gostosa, de uma maneira mais que aproxima, digamos, a teoria de quem está lendo com a prática também, coloca no papel isso, que é do protagonista. Essa foi a minha preocupação quando eu fiz o Gerente Também é Gente, né? Então foi isso, quer dizer, a ideia é fazer um romance e, através do romance, explicar uma teoria sobre gerenciamento de projetos. Essa que foi a ideia do livro. E, então, como é que acontece essa vida, como é que acontece essa união do Leonardo Flick com o gerenciamento de projetos? Como é que é isso? Bom, você já falou, o protagonista da história chama-se Leonardo Flick, é um personagem fictício, só que não. Ele é fictício. Ele é fictício na medida em que ele não existe, não é uma pessoa real, porém é meio que um misto de alter ego meu, ou seja, o livro aborda situações que eu mesmo vivi no crescimento da minha carreira como gerente de projeto em grandes organizações, e tem um pouquinho também de mescla da vida de outras pessoas, de colegas, de amigos, etc. Inclusive, no prefácio do livro, eu comento, na introdução, perdão, comento, falo assim, olha, o livro é uma obra de ficção, etc. e tal, mas normalmente as pessoas agradecem as pessoas que ajudaram a fazer o livro e tal. Dessa vez eu não agradeci ninguém, eu só disse assim, olha, em vez de agradecer, eu vou mencionar os personagens do livro como pessoas amigas minhas. Então, botei os mesmos nomes, só mudava uma palavra ou outra, de pessoas às quais eu era agradecido e sou porque me ensinaram muito, porque contribuíram para a minha carreira, ou porque foram meus professores, ou clientes, enfim, eu fiz uma homenagem colocando essas pessoas como sendo os personagens do livro. Até minha dentista eu homenageei no livro. Na época eu estava fazendo um tratamento de dente e eu detesto ir ao dentista. E eu explicitei isso no livro, em passagens. Quer dizer, na verdade, o livro, o protagonista, ele é um técnico. A história, rapidamente, é um técnico um belo dia, um técnico numa empresa de TI, e um belo dia ele é convocado pelo chefe dele, um chefe bem estereotipado, né? Mas nem tanto, e que leva ele a falar assim, olha, meu amigo, tem um desafio para você. A gente sabe que existe, né? Existe, opa, como existe. E o chefe não fala, vou te dar um prêmio, vou te dar um desafio, né? Aí eu vou te dar um desafio, eu queria que você fosse gerente de um projeto aí que surgiu e tal. E o cara era todo embrenhado nas máquinas, era um cara super técnico. E de repente se viu à frente
se viu aí com o desafio de gerenciar pessoas, gerenciar projetos com resultado, custo, controle de tempo, qualidade, satisfação de cliente. Falei, caramba, e aí como é que faz? E aí ele enfrenta o primeiro projeto, dá tudo errado, e ele começa a falar, caramba, e agora? Né? Estava tão bem como técnico, agora virei gerente. Aí ele conhece um guru, uma espécie de um guru, que é um grande amigo meu e que para mim foi de fato um grande guru também, e que esse guru começa vamos dizer, ajudá-lo, a mentorá-lo, uma espécie de mentoria na carreira dele de gerente de projeto, quando ele pega um segundo projeto, um pouquinho mais complexo, e aí esse guru explica para ele uma série de coisas, que aí sim eu dou a teoria mais completinha, um pouco assim, de como gerenciar projeto. O básico, claro, né, mas um básico que já ajuda, orienta a seguir um caminho para gerenciar projeto. E depois tem um terceiro caso, que é o mais complexo de todos do livro. O livro é curto, não é um livro grande, mas eu exploro 3 casos ao longo dele. E aí ele aplica sozinho, ele já ganha mais confiança, etc. E eu acho bacana, é um pouco é chato a gente falar do próprio livro, mas uma coisa que eu acho legal e que me motivou muito, é que eu recebi muitos feedbacks a respeito desse livro. Esse livro não é um livro novo, mas muitos feedbacks de pessoas que passavam por situações equivalentes, que começavam na carreira gerencial e se viam com questões como, por exemplo, demitir uma pessoa, elogiar uma pessoa, como fazer uma reunião que funcione, que as pessoas vão, porque ele fez uma reunião no livro que ninguém foi na reunião, ele convocou uma reunião e ninguém ia. Ele achava aquilo esquisito, né? Pressões de vendas versus pressões de entrega, enfim, são situações de fato reais que eu passei, eu ouvi alguém passar, e que você, colocando isso no livro, você meio que conforta as pessoas que estão passando por situações, digamos, equivalentes, né? E é interessante você falando que você estuda os casos através do Leonardo, né? Exato. Isso modificou alguma coisa para você no quanto você vê? É porque, assim, a partir do momento que você se vê refletido, né, naquele teu personagem, é outra coisa. Como é que foi isso para você, para a tua carreira, André? Foi uma experiência muito bacana. Assim, eu tenho alguns livros publicados, né, e assim, com muito, muito orgulho, né? Livro é que nem filho, né? A gente fala isso, que cada livro você botou um esforço gigante, cada livro você, enfim, alguns livros eu organizei, outros eu participei, outros eu fiz inteiro e tal. E então cada livro é um filho. Mas esse livro, Gente da Gente, nem foi o primeiro. O primeiro que eu participei foi um outro ligado a cronograma, etc., um livro mais técnico. Mas esse eu gostei muito de escrever, eu tenho um carinho especial por esse livro, porque é um livro que, de certa forma, conta um pouquinho da minha vida. E você falou muito bem, quando você escreve sobre aquilo, né, você faz um personagem que é um personagem que não é perfeito. Existe uma áurea no mercado que o gerente de projeto, ou gerente de maneira geral, são super-heróis, né? São Mulher Maravilha, Batman, Homem-Aranha, e na prática não é isso. As pessoas são humanas, as pessoas erram, as pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha, as pessoas têm receio, as pessoas estão inseguras em algum ponto do que vão fazer, né? E eu fiz um personagem, quer dizer, construí um personagem que meio que acompanhou essa evolução, que foi um pouco da minha própria evolução. Então isso ajuda muito a você rever tua própria vida, ajuda muito você a pensar nas decisões que você tomou de maneira retrospectiva e como você pode melhorá-las daqui para frente. É um ponto bacana que eu acho interessante contar aí para eventuais leitores futuros, espero, é que eu fiz um mix da vida profissional com a vida pessoal. Então você tinha lá 3, 4 capítulos falando da área dele, técnicas que tinha que enfrentar, as dificuldades, mas depois tinha um capítulo dele com a família, com a esposa, que reclamava que ele chegava tarde, a filha, o pai, a mãe, as situações dele com a esposa, o quão a esposa era importante na vida dele, porque apoiava, enfim, as decisões, o tempo que ele ficava fora de casa, etc. Então, o livro tem vamos dizer, tem essa ousadia de tentar explicar, como eu disse, uma teoria grandona, uma teoria mais eventualmente até um pouco enfadonha, vamos dizer assim, dependendo de como é que você aborda, de uma maneira leve, inclusive com piadas. Eu gosto muito de cinema e gosto muito de ler. Então eu faço N fatorial analogias, né, a séries da época, né, séries, filmes, livros. Por exemplo, eu me lembro uma passagem que ele está indo para uma reunião, que ele sabe que vai tomar aquela
comida, vai ser uma reunião desagradável, porque a situação estava ruim do projeto. E aí eu falo, ele está subindo os andares, resolveu ir de escada, e o tempo lá fora está chuvoso, parecia uma cena de filme de Stephen King, e por aí vai. Eu faço muita referência a cinema, muita referência a livro, a séries também, como eu comentei, gosto muito. Eu tenho um lado nerd muito forte, então eu faço muita referência a... Sei como é. Referência a séries como Star Trek, filmes como Guerra nas Estrelas, filmes como... Enfim, eu tentei fazer um mix de uma coisa... Eu diria assim, se você, André, a pegada do livro, ela é bem-humorada? A tentativa é que seja bem-humorada. Naquela época, minha filha era pequena, então eu também fiz muita referência a ela no livro. E, enfim, a ideia foi justamente, você colocou muito bem, é um romance contando uma história, né, de alguém que vai se desenvolvendo na carreira de gerência de projetos. Essa é a ideia. E, André, você escreveu já livros técnicos, como que a gente falou na edição do Contracapa dos Fundamentos de Gestão de Projetos, e esse livro, né, é um livro com essa, como você falou, essa pegada mais romance, essa pegada mais bem-humorada, né? Como é que foi isso na sua cabeça como autor, como escritor? Né? Você ficava com medo, não, eu não posso fazer assim, ou no outro livro, se eu contar o case dessa forma, será que não vai ficar parecendo o Leonardo lá atrás? Como é que foi isso de autor? É verdade, você está coberta de razão, viu, Érica? Realmente é uma abordagem diferente. A gente está acostumada a ver uma linguagem mais técnica, até eventualmente um pouco mais acadêmica, né? Uma linguagem que pressupõe aí algum tipo vamos dizer, de alguma coisa mais formal em termos de ABNT, em termos enfim, de citações, etc. e tal. E esse livro, eu abandonei literalmente tudo isso. Quer dizer, esse livro foi uma reviravolta completa de perspectiva, porque eu falei, olha, a ideia não é você fazer mais um livro técnico, uma série de citações e convocando autores A, B e C, não. A ideia é fazer uma história que eu possa ficar à vontade de contar e que seja útil para o leitor, para ele poder fazer analogia com as próprias histórias dele. Né? E como eu disse, um personagem que foi crescente ao longo da história, que inclusive já gerou pedidos de gerar um novo livro, Gerente também é Gente 2 ou algo assim, com a evolução do próprio gerenciamento do projeto. A missão. A missão. Exatamente, algo assim. O negócio agora é o tempo de você fazer isso, nessa loucura que a gente vive, mas existem planos para isso. Daqui a um tempo existem planos para isso sim, porque a nossa própria cabeça também, como autor e como profissional, ela também vai mudando, né, Érica? A gente vai se transformando, a gente vai observando mais coisas, a gente vai ganhando uma maturidade emocional e profissional diferente, né, da época que eu escrevi o livro. Então, a gente hoje, se eu for, como qualquer pessoa que escreve qualquer tipo de trabalho, se você lê o seu próprio trabalho, mesmo finalizado, fala, puta, isso aqui eu não escreveria dessa forma, escreveria assim, escreveria assado. O próprio Gerente da Minha Gente, eu tive a chance de atuar, que curioso, eu lancei o Amazon também, em inglês, chama Managers are People Too. Isso já tem muito tempo, lancei por mim mesmo, pela Kindle, há muito tempo. E nesse livro, na versão em inglês, que é o mesmo livro, eu já fiz uma série de updates, não só em termos teóricos, mas em termos de conteúdo, vamos dizer, do próprio livro, né? Dando uma faceta mais atual no livro, na versão em inglês. Mas a versão em português, obviamente, foi a que mais vingou, foi a que mais teve, enfim, edições, leitores, etc. Estou pensando em fazer uma segunda agora, se eu tiver muita coragem. Porque a gente vai se modificando, né? Depois da repercussão desse programa, eu tenho certeza que você vai ter coragem, André. Ai, que bom, que bom. Tomara. Eu só posso te agradecer. Se eu tiver a chance, vai ser muito legal. Me fala um pouquinho do público para esse seu livro. É um público ligado somente à administração? É um público ligado a gerenciamento de projetos, profissionais, estudantes? Como é que você vê esse público? É uma galera assim, bem heterogênea. Olha, eu diria que é um pessoal heterogêneo, sim, de formação também heterogênea. Eu já tive leitores, como eu te disse, eu dou aula na graduação e na pós-graduação, né? E tenho clientes de vários segmentos aí, de tudo que você imaginar, né? Atuando na consultoria também, né? A gente fica nesse vai e vem, que eu acho muito bacana, consultoria e academia, digamos assim. Agora, eu já tive alunos de administração, de engenharias, né? E de arquitetura, e de várias outras áreas que se interessaram pelo conteúdo do livro, na medida em que tem a preocupação de gestão.
Ou seja, claro que não é um livro técnico para engenheiro para falar de repimboca da parafuseta ou de alguém de tecnologia para falar de programação, ou de protocolos, ou de compilação, nada disso. É um livro focado na gestão. Então, quem tem interesse em gestão, seja graduação, seja pós, seja qual for a área, o livro certamente é um livro que pode ser interessante pela forma como ele aborda a questão da gestão de projetos e gestão em geral, porque o livro não se concentra só, o foco é projetos, de fato, mas ele tem várias vertentes, falando de gestão de pessoas, falando de liderança, falando de negociação, não dando a teoria explicitamente, mas usando a teoria através das situações do livro. Então, acho que pode interessar uma gama muito grande de pessoas. Acho que tem sido assim ao longo do tempo, ao longo do tempo do livro já. Bom, André, então, para fechar o nosso papo, a pergunta que eu sempre faço. A pessoa comprou o seu livro, sentou no sofá, recostou na cama, vai abrir, vai ler a primeira página. Se você pudesse falar algo ali no ouvidinho dela, o que você falaria? Olha, esse livro eu fiz com muito carinho, com muito zelo, e eu fiz um livro que eu gostaria de ler. Se eu fosse ler um livro sobre uma área técnica, mas que fosse um romance, que fosse uma coisa palatável, uma coisa gostosa, eu pensei assim, o que eu gostaria de ler? O que eu gostaria de estar vendo aqui? Né? Que analogias eu gostaria que estivessem sendo feitas, com que tipo de abordagem, com humor, como eu disse, misturando cinema, misturando situações, passagens da vida, etc., caricaturando um pouquinho, sem dúvida, mas usando personagens de carne e osso, digamos assim, personagens que sofrem, personagens que têm dúvidas, como todos nós temos enquanto profissionais, quando a gente ganha um novo desafio, né, e ao longo da carreira. Então, eu tentei fazer isso nesse livro, eu acho, assim, obviamente que é pedante falar que consegui, mas pelos feedbacks que eu tive até então, o livro tem sido muito bem aceito, as pessoas gostam bastante, é um livro que as pessoas marcam, etc., que convém conversar comigo de maneira espontânea a respeito, que passaram por situações desse tipo, né? Ou alguma situação do livro, as analogias são várias. Então, eu diria para você que vai ler o livro, que você lê lê com um lugar confortável, com muito carinho também, aproveite, se divirta. O livro foi feito, de fato, para ler na forma de romance, ou seja, sentado, tomando sua bebidinha, tomando seu chazinho, seu café, comentado, lido, e para você aproveitar e rir bastante, porque o livro também tem essa pegada de divertir um pouco, porque, afinal de contas, a vida já é séria demais para a gente ficar só focado nas coisas mais complexas, digamos assim. Então, o livro tem essa pegada, eu faço votos que você goste bastante, que você leia e me dê feedback, que é sempre gostoso ouvir. Com certeza. André, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Contracapa. Eu tenho certeza que muita gente vai se interessar pelo Leonardo Flick, muita gente vai se interessar pelo gerente também, gente. Muito obrigada. Obrigado a você, Érica. Até a próxima. Até a próxima. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, segunda-feira, meio-dia, é hora de quê? Do Contracapa. Fica ligado nas nossas mídias para não perder nenhum. Te espero no próximo. Tchau, tchau.